Aos senhores de São Paulo, a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo criou um grupo de amizade entre São Paulo e a ditadura de Cuba. E eu duvido os senhores adivinharem qual o partido político que encabeçou tal iniciativa na Alesp. Quem respondeu o PT, Partido dos Trabalhadores, acertou. O deputado estadual, senhor Paulo Fiorilo, do PT de São Paulo, preside a Comissão de Relações Internacionais da Alesp. Senhores, é incrível como a esquerda brasileira tem um fascínio ímpar por regimes ditatoriais mundo afora. Em 2014, quando o Estado Islâmico aterrorizou o Oriente Médio, a presidente Dilma, em discurso nas Nações Unidas, sugeriu que se dialogasse com os terroristas. O presidente Lula sempre foi um grande avalizador da ditadura venezuelana. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a esquerda brasileira ficou ao lado da ditadura russa. Quando o grupo terrorista Hamas cometeu atos bárbaros contra Israel, o PT, PSOL e a esquerda como um todo defenderam o grupo terrorista. Agora, diante do conflito entre Irã e Israel, o governo Lula manifesta apoio ao Irã, que, vale lembrar, esteve com 2 navios de guerra ancorados no Brasil entre o final de janeiro e o início de março de 2023. E causa estranheza que, durante a invasão da Ucrânia pela ditadura russa, os esquerdistas não se sensibilizaram com as crianças ucranianas que foram vitimadas covardemente por mísseis e pela barbárie da ditadura russa. Não se preocuparam com as mulheres que foram covardemente violadas pelos terroristas do Hamas. Ao que me parece, a indignação da esquerda é seletiva. Eles não se preocupam com o mérito das ações. Eles defendem cegamente os seus pares, mesmo que tais pares cometam as maiores atrocidades possíveis. E, senhores, falando agora sobre a farra do INSS, segundo o site Metrópolis, o PT usou o discurso de defesa da democracia para defender a CONTAG, entidade suspeita de fraudar o INSS. Vamos lá. Em 2019, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, a medida provisória número 871, que foi convertida na Lei 13.846, buscava analisar mais detalhadamente os empréstimos contraídos pelos aposentados. O governo do ex-presidente Bolsonaro queria criar uma reavaliação anual de tais empréstimos, visando proteger os idosos de golpes. Porém, diversos partidos de esquerda, em especial o PT, afirmaram que a manutenção da CONTAG era importante para a defesa do Estado democrático de direito. Senhores, como fiscalizar uma instituição que faz o meio de campo entre aposentados e quem lhes concede empréstimos é algo danoso ao Estado democrático de direito? Só nessa justificativa já dava para perceber que tinha alguma coisa estranha. Enfim, o lobby da CONTAG, junto aos políticos de esquerda, foi tão forte que 12 emendas redigidas pela própria CONTAG, ou por advogados a ela ligados, foram inseridas no texto da lei. A reportagem ainda mostra que as 12 emendas, que tinham como foco principal o fim da reavaliação anual dos empréstimos, tinham textos idênticos e foram apresentados pelos então senadores senhores Jean Paul Prates, Paulo Rocha,
ambos senadores pelo PT. Pelos deputados federais, senhores Marcon, Pátrios Ananias e Zé Neto, deputados federais pelo PT. E pelo deputado federal, senhor Celso Maldarner, do MDB, e senhora Tereza Nelma, do PSD. É óbvio que em qualquer governo existirão casos de corrupção. Porém, comparem os 4 anos do governo do ex-presidente Bolsonaro com qualquer governo do PT e percebam que existe uma constante nos governos Lula e Dilma. Casos de corrupção bilionários e onde os presidentes não sabiam de nada. Senhores, quando analisamos as suspeitas de envolvimento dos governos petistas com casos de corrupção bilionária e internacional, podemos chegar a 2 conclusões. Ou o presidente Lula é extremamente ineficiente para governar o país e nunca sabe de nada, cercando-se de indivíduos de má índole e sendo ele o único inocente, ou o presidente Lula sempre foi o maior corrupto do Brasil. Mas como o STF tornou o presidente Lula legalmente inocente e taxá-lo de ladrão não teria fundamento no ordenamento jurídico vigente e seria visto como um crime contra a honra, então resta-nos a opção da ineficiência. E, sendo ineficiente, o presidente Lula não deveria estar na cadeira de presidente da República. E é engraçado como as coincidências cercam a vida pública do presidente Lula. Agora, na farra do INSS, um irmão do presidente Lula, que eu nem sabia que existia, o senhor Frei Chico, é vice-presidente do Sindicato de Aposentados e Pensionistas, o Sindinap. E o tal Sindinap aparece como entidade suspeita de participação no esquema de corrupção bilionário do INSS. Ou são muitas coincidências, ou é uma ineficiência ímpar, ou trata-se da corrupção como método, onde o Estado é uma cleptocracia e mero ferramental para o enriquecimento de indivíduos ligados à esquerda. Bem, eu espero que os senhores tenham uma excelente semana e agradeço por terem assistido a este vídeo. Grande abraço a todos.